Bom, eu sou Tereza Campelo, sou economista, fui ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o governo da presidenta Dilma. Trabalhei a vida toda no setor público, na Prefeitura de Porto Alegre, depois governo do Estado do Rio Grande do Sul, governo federal. Agora sou pesquisadora associada aqui da Fiocruz. Esse tema, para mim, é um tema bastante caro, porque eu tive a sorte e a alegria de ser coordenadora da agenda dos objetivos, que a gente chama de Agenda 2030, né? Que é a agenda dos ODS no governo federal, tanto antes de virar a Agenda 2030 e chamar ODS, né? Que teve todo o processo de organização e coordenação, e aqui no Brasil a gente acabou fazendo uma coordenação tripartite, com a área econômica, a área social e a área ambiental, e eu representava a área social. E tive a oportunidade também de estar dentro das Nações Unidas, no momento de lançamento, né, pelo conjunto dos países da Agenda 2030. Então, eu acho essa agenda absolutamente apaixonante, é uma agenda muito interessante, porque ela passa muito do que são os desafios que o mundo tem e os profissionais terão no próximo período. Então, eu acho que vocês podiam tentar olhar e aproveitar esse momento nosso de conversa aqui, que é a aula, mas eu queria também que vocês ficassem bem à vontade para poder intervir, discutir, porque é um tema de muita atualidade, é um tema que ele tem facetas variadas, né? Ele é intersetorial, ele é um tema caríssimo à área social, à gestão pública, e é um tema que vocês, como profissionais, dificilmente vão poder ser bons profissionais nos próximos 15 anos sem estar por dentro da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, ela é um tema não só atual, como ele será atual até 2030, portanto, vocês vão ter que se deparar com ele mais cedo ou mais tarde. O básico vocês devem saber. A ideia da nossa aula é discutir políticas sociais e saúde na Agenda 2030. Eu vou sempre tentar fazer um esforço de puxar para a Agenda Saúde, mas a Agenda 2030 é, por natureza, uma agenda que não deve ter foco numa ou noutra área. Portanto, toda vez que a gente for falar de saúde, a gente tem que tentar se relacionar também com o conjunto dos demais objetivos. Só para a gente saber um pouco o que a gente vai fazer hoje em sala de aula, a ideia é discutir a Agenda 2030, né? Que se constitui, como eu disse, uma agenda contemporânea de desenvolvimento. Ela, quando foi aprovada, ela foi assinada por 193 países, praticamente todos os países do mundo, né? São signatários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Significa o quê? Se comprometeram com os princípios gerais dos ODS e com uma pauta proposta, né, que são esses 17 temas que a gente vai olhar um pouco hoje. É lógico que essa pauta não estava pronta. Então, quando todo mundo assinou embaixo da agenda dos ODS, assinou embaixo de uma agenda prospectiva, né, uma agenda intencional, né, aspiracional. Né? Então, o quê? Eu aspiro, né, eu me comprometo a seguir esses caminhos para chegar em 2030 num mundo melhor, certo? Com o conjunto dessas agendas. Mas o detalhamento dessa agenda ainda está sendo feito hoje. Certo? Quais os indicadores, quais as metas detalhadas e específicas, isso tudo ainda está em construção. São vários objetivos, depois a gente vai passar por isso, mas o objetivo da saúde, o objetivo 3, a saúde, inicialmente, inclusive, não constava dos 17 objetivos, vários não constavam, depois vou falar um pouco do papel do Brasil nessa pauta. Pouca gente sabe, tem coisa que não vai para a história. Mas a cara que ganhou os ODS, essa cara atual, com os 17 objetivos, com os princípios gerais, teve muito a ver com a atuação do Brasil na agenda mundial. Né? Várias das coisas que a gente defendeu na reunião que organizou os ODS, que foi a Rio+20, que aconteceu no Brasil, em 2012, os ODS eles foram construídos e costurados em 2012. Né?
muito do que foi pactuado em 2012 acabou indo e sendo aprovado em 2015, e foi uma agenda pautada pelo Brasil. Não foi a gente se somou, a gente ajudou. Não, teve uma briga grande que a gente encabeçou e uma briga vitoriosa. E uma delas foi de que a saúde constasse como um dos objetivos. Porque a ideia inicial era que a saúde é transversal, né? Então, a saúde deveria estar perpassando o conjunto dos objetivos. Então, tem a ver com a fome, tem a ver com a pobreza, tem a ver com a agenda de gênero, tem a ver com a agenda de equidade, que é verdade. Tem vários objetivos nessas agendas e indicadores nessas agendas que são indicadores muito relacionados com a agenda de saúde. Mas foi uma vitória a gente poder destacar a saúde como um dos objetivos. Portanto, tem metas específicas na área de saúde, que é esse objetivo número 3. Então, o objetivo 3 referente à saúde e contempla mais metas e indicadores em toda a agenda. Acresce a isso o fato de que outros conteúdos ligados à saúde estão dispersos, né, em outros objetivos, como eu já tinha dito. A gente está pensando em trabalhar o seguinte em sala de aula, afora tudo mais que vocês quiserem, porque eu, particularmente, entendo um pouquinho desse assunto, portanto, tem condições de, afora o que eu me preparei para discutir com vocês, se vocês tiverem interesse, a gente pode discutir outras coisas também, né? Então, descrever um pouco o conceito de desenvolvimento sustentável e suas dimensões, falar da Agenda 2030 e discutir as diversas relações entre saúde, doença e diferentes aspectos do desenvolvimento sustentável. E aí, já começando com um deles, que é essa ideia de que, quando a gente fala em desenvolvimento, isso é uma coisa nova. Hoje, quando se fala desenvolvimento sustentável, as pessoas até falam, eu sei que é o econômico e o social, e tem também o ambiental, mas isso é uma definição absolutamente nova. Certo? Quando a gente discutia desenvolvimento, a palavra desenvolvimento, até a década de 50, 60, ela era uma palavra exclusivamente econômica, ligada a crescimento econômico. A ideia da agenda de desenvolvimento ser econômico, mas não ser só crescimento, ou seja, envolver também melhoria de condições de vida, empregabilidade, questões envolvendo o trabalho, é uma ideia nova, moderna, ainda da década de 70, 80, 90, né? Que a ideia de desenvolvimento. Desenvolvimento não é só crescimento econômico, não adianta crescer ou ter riqueza, que isso não é desenvolvimento, né? Então, a ideia de desenvolvimento é uma ideia nova, recente, né? Mas muito ligada à questão econômica. Quando a gente começou a discutir a agenda da Rio+20, a agenda de desenvolvimento ganhou um outro lado, que era o lado ambiental, que vinha da onde? Da discussão da ECO 92, que foi a primeira vez que se reuniram ambientalistas do mundo todo no Rio de Janeiro, em 1992, foi uma conferência gigantesca das Nações Unidas para discutir desenvolvimento ambiental. Certo? E lá começou uma discussão, que é uma discussão que hoje a gente também acha, né? Você está nos jornais lendo isso diariamente, mas lá em 92 isso era uma ideia completamente nova, que era o quê? A questão ambiental. O mundo está consumindo as suas reservas, nós estamos poluindo o planeta, vai ter problemas, inclusive do ponto de vista de aspectos climáticos. Nunca se imaginava que a gente fosse discutir clima como a gente discute hoje. Lá em 92 essa discussão começou a acontecer, e a discussão de desenvolvimento ganhou esse lado, que era o lado ambiental. Certo? Então, o desenvolvimento é sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Né? Pegando aquele conceito ali, começo da década de 90, e que até pouco tempo, quando você falava em desenvolvimento sustentável, era o quê? Eu tenho que crescer, mas eu não posso ter um crescimento predatório do ponto de vista ambiental. Esse era o conceito já evoluído da agenda de desenvolvimento sustentável. Por que é sustentável? Né? Que é a ideia de combustível, energia sustentável. É o quê? Uma energia que não acaba. Né? Então, você tem o uso de energias verdes ou sustentáveis, são aquelas energias que são renováveis, né? E assim por diante. Então, a ideia, o conceito de desenvolvimento passou a incorporar o lado ambiental.
E a grande briga que nós, né, travamos em 2012 foi de que não bastava trabalhar com o econômico e com o ambiental para tratar de desenvolvimento sustentável, porque não é sustentável. Não é sustentável um mundo, certo, que cresce, se desenvolve, não tem um crescimento predatório, ou seja, não faz mal para o meio ambiente, mas onde metade da população do mundo está excluída de consumo, está excluída de acesso à água, está excluída de esgoto, está excluída de oportunidades, está excluída de educação, está excluída de saúde, está excluída de renda para se alimentar bem, para viver bem. Quer dizer, esse mundo não é sustentável. Esse debate sobre sustentabilidade pode parecer também bastante óbvio. Na verdade, ele já foi discutido assim, vem sendo discutido assim por muitos teóricos. Nós temos, por exemplo, um teórico que o pessoal da área de nutrição deve conhecer muito, que é um brasileiro, que foi presidente da FAO, que é o Josué de Castro. Josué de Castro já dizia, né, há 60 anos atrás, que não era sustentável, né, um mundo onde uma parcela da população do mundo passasse fome, que é o que acontecia naquela época e continua acontecendo hoje. Então, ele tem uma frase que é uma frase genial, dizer que metade do mundo não dorme de fome e a outra metade não dorme de medo da metade que passa fome. Né? Então, ele falava isso lá, né, na década de 60. Esse livro dele, que é um livro bem interessante, chama Geografia da Fome, né, que os nutricionistas conhecem muito, mas ele é um teórico médico, inclusive, né, mas que toda a obra dele está mais nessa área de desenvolvimento econômico, com esse conceito, que é um conceito que hoje é moderno, mas ele já defendia lá naquela época. Então, a Agenda 2030, ela se sustenta sobre esses 3 pilares. Falando hoje parece óbvio, mas, gente, 2012, ou seja, há 5 anos atrás, uma das brigas que a gente travou dentro da conferência, né, das Nações Unidas, aqui no Brasil, né, o Brasil sediou essa conferência, foi a Rio+20, para discutir o futuro, né, da agenda do pós-15, né, que era a agenda 15 e 30, que a gente chama. O futuro não poderia ser só o econômico e o ambiental, a gente teria que incluir o social. E essa agenda, ela foi organizada assim. Então, a gente fala, são os 3, pode ter 3 o que quiser, né? Não, em inglês, você fala as 3 asas, né? 3 wings, você fala os 3 pernas, as 3 pilastras, mas o que sustenta a agenda pós-15, que é a Agenda 2030, é a ideia de que o desenvolvimento tem que ser equilibrado e tem que ter essas 3 grandes dimensões: o econômico, o social e o ambiental. Ou seja, não adianta só crescer, não adianta só preservar o meio ambiente e não adianta somente justiça social. O crescimento econômico, que é predatório e que é excludente, não é um desenvolvimento sustentável. Assim como não é sustentável somente preservar a natureza, conservar a natureza e manter, né? Porque tem isso também, né, gente? Tem gente que se mobiliza, aliás, se mobilizam, né, milhares e milhares por causa do mico-leão dourado. Mas pode morrer trocentas criancinhas que você, às vezes, não consegue mobilizar uma parte da comunidade. Certo? Então, não adianta também a gente pensar só em conservação, excluindo parcela da população. Então, qual é o grande desafio? É como pensar nessas 3 agendas de forma conjunta. Né? Então, voltando um pouquinho, só para a gente entender como isso tudo começou, antes da agenda Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tinha uma agenda que foi construída também pelas Nações Unidas, começou em 1990, que chamava Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Todo mundo aqui já é mais profissional na área de saúde, deve conhecer bastante os ODMs, até porque no Brasil os ODMs viraram uma realidade efetiva. Né? Tem países que você pergunta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e as pessoas não têm a menor noção. No Brasil, isso virou uma agenda do governo federal, dos governos estaduais e de uma parte grande das prefeituras. Né? Isso foi incorporado como uma agenda de referência. Ou seja, quando a gente começou a falar em metas,
Essas metas valeram não só para o governo federal, mas para estados, para municípios. Isso virou uma certa referência. Então, eu acho, particularmente, que no caso do Brasil, os ODS vão, muito espelhados no que aconteceu com os ODMs, vão também se tornar uma agenda de referência. Isso não quer dizer que a gente vá conseguir atingir. Certo? Eu tenho muitas dúvidas, eu acho que esse é um pontinho que vocês podiam anotar aí, porque eu acho que é um dos pontos para a nossa discussão, depois que a gente falar bastante sobre a ODS, discutir é efetivo ou não é. Quando se lançou a Agenda dos Objetivos do Milênio, também tinha essa discussão, certo? Porque você tinha várias metas e uma parte grande das pessoas dizia isso é completamente impossível de ser cumprido, certo? O Brasil cumpriu todas as metas, exceto uma, que é a mortalidade materna, certo? E mesmo assim, a redução da mortalidade materna no Brasil no último período foi muito intensa. Né? A gente quase cumpriu. Né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas quando a gente falava dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, a gente estava falando de 8 objetivos. Né? Então, tinha reduzir a pobreza e a exclusão social, tinha atingir universalmente a educação primária, certo? E aí aqui dentro tinha alguns objetivos específicos, por exemplo, na maior parte dos países do mundo, o grande desafio da educação primária era um desafio que para o Brasil não existe. O Brasil é o oposto. Alguém sabe o que é? Não. O que era o grande objetivo? Deixa eu falar uma coisa antes, depois eu vou passar rapidinho, mas é melhor falar agora. Tinha uma questão fundamental nos ODMs. Os ODMs eram um objetivo de desenvolvimento para os países pobres e em desenvolvimento. Certo? Então, quando a gente organizou a agenda de ODM, ela valia para quem? Valia para o Brasil, valia para a África, valia para a Argentina, valia para a América Central, valia para a Índia, para a China, mas não valia para os países desenvolvidos. Por quê? Porque as metas delas eram metas... Quer dizer, isso foi uma agenda praticamente feita pelos países desenvolvidos ofertaram para os países em desenvolvimento, sem ofertar, diga-se de passagem, porque podiam ofertar essa agenda e nos ofertar dinheiro para a gente atingir, né? Então, nos deram esse presente, que é atinjam tais objetivos. Estou brincando. Na verdade, essa agenda foi uma agenda também pactuada por países junto às Nações Unidas, mas ela estabelecia metas e objetivos para os países pobres e em desenvolvimento. Então, a parte das metas, elas sempre são metas diferentes, né? A meta para o Brasil é diferente da meta para Porto Rico, é diferente da meta para o... Né? Tinha a ver com em que situação o país estava naquele momento e quanto ele se dispunha a reduzir. Em geral, era reduzir a metade o conjunto das pessoas em situação de pobreza, reduzir a metade, né, ou reduzir em 25%, 30%. Cada país estabeleceu uma meta e correu atrás dessa meta. Mas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, uma das metas principais para atingir o objetivo na área de educação é que a gente tivesse equidade de gênero, ou seja, as meninas estivessem na escola. Isso não é um desafio para o Brasil antes da década de 90, porque a gente tem mais menina na escola do que menino. Aliás, a gente tem mais menina no ensino primário, no ensino secundário e no nível superior, em mestrado, em doutorado, em qualquer área. A gente tem mais mulher se formando no Brasil do que homem. Isso não quer dizer que a gente tenha equivalência em postos de comando, né? Como eu estava dizendo, ainda não tem, né, gente? Mas vamos chegar lá, certo? Mas isso não era um desafio para o Brasil, mas era um desafio para a maior parte dos países do mundo. Então, quando você olha o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio número 2, a grande desafio, né, para os países de formação árabe, mesmo para a China, para a Índia, era que as meninas estavam fora da escola. Certo? Então, aqui dentro você tem um objetivo de universalizar o ensino, mas dentro disso você tinha outras metas, né? Pegando essa como exemplo, até porque é interessante saber, né, como era diferente, como os países são diferentes. Então, essa meta, por exemplo, o Brasil não adiantava ter, né? Só se tivesse ao contrário, porque, na verdade, a gente tinha um pequeno delay aí com os meninos. Não que isso houvesse algum tipo de impeditivo para os meninos estarem, né, na escola. No caso da educação secundária, até, em geral, eles acabam largando a escola para trabalhar. Né? Mas não é como nos outros países, que as meninas são desestimuladas a ir para a escola ou não têm o direito de ir para a escola. Né? Bom,
a promoção de gênero, a equidade de gênero e empoderamento feminino, redução da mortalidade infantil. No caso desse objetivo da saúde, ele é um objetivo claro, quer dizer, você não tinha uma meta de saúde geral, você tinha redução da mortalidade infantil e cada país estabeleceu um patamar onde achava que podia chegar, né? No Brasil, era chegar em 15, acho que era 15,4, acho que era 15,4 por mil, né? Crianças mortas por mil, né? Então a gente ia cair de um patamar de 26 para 15,4. Também aqui era a mortalidade materna, que a meta geral, né, era fortalecer a maternidade, mas no caso do Brasil a meta era de redução da mortalidade materna. Tinha uma meta específica da saúde também com relação à tuberculose e AIDS e HIV, que era a grande pauta de saúde na África e mesmo no Brasil no começo da década de 90, né? Desenvolvimento sustentável, que era uma meta genérica com um monte de submetas, e uma meta mais genérica de gestão, né? Que era fortalecer as parcerias, né? Então, isso foi a agenda que começou a ser discutida em 1990 e onde os países estabeleceram metas para chegar em 2015. Por isso, quando a gente fala da Agenda 2030, a gente chama ela também de Agenda pós-15. Por quê? Porque a gente tinha uma meta de onde deveria chegar o mundo em 1915, né? E a gente começou a discutir onde deveria chegar lá em 2012, na Rio+20, onde, né, como a gente sairia dos ODMs e onde a gente queria chegar lá em 2030. Né, que na época parecia assim, distante para caramba, agora a gente olha, está praticamente depois de amanhã. Né? Então, fazendo um pouquinho dessa retrospectiva, né, no caso dos objetivos, a diferença, como eu já tinha dito também, era que você tinha toda uma mobilização global gerada pelos ODMs. Né? Essa agenda ela teve alguns impactos muito importantes, porque você não tinha tido ainda nenhum tipo de referência. Eu acho que o principal resultado dos ODMs, afora que a gente teve resultados específicos, mesmo o Brasil, por exemplo, cumpriu todos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, mas você criou um movimento em cima de alguns temas, certo? Que às vezes eram movimentos isolados, e agora se criou uma agenda que era uma agenda global, em especial com relação à pobreza. Então, nós tivemos o maior movimento mundial, né, para organizar e superar a pobreza e colocar as pessoas e suas necessidades imediatas na vanguarda. Né? A agenda social era uma agenda absolutamente secundarizada. Certo? Então, os ODMs eles tiveram esse... Agora, quando a gente olha aqueles 8 objetivos, vocês veem, a agenda não é uma agenda de desenvolvimento, ela é uma agenda social. Todos os objetivos eram objetivos vinculados à pauta social. Ela ganha um foco, né? Ela ganha luz, certo? Você estabelece isso como uma preocupação mundial, não era uma preocupação só dos países pobres. As Nações Unidas dizem, nosso principal objetivo não é só com a agenda de paz, é também com a agenda social e com alguns grandes temas. Superar a pobreza, né, reduzir a mortalidade infantil. Ele levantou grandes temas, que eram temas sociais, muitas vezes tratados individualmente por alguns países, e que a hora que a ONU bota foco e cria um indicador, o que começa a acontecer, gente? O que vocês acham? Primeiro que ninguém se mexa, nenhum país faça nada. O que começa a acontecer? Quem quer dar uma sugestão? Estão com medo de mim? Sou tão boazinha, né? Boa, isso é verdade. É verdade. Tem uma... Hã? Fala.
Exatamente. Um monte de país começa a se mexer e eu tô lá, parado com aquele meu indicadorzão gigante de não sei quantas crianças morrendo, parado. E o vizinho começa a andar. E eu parado, o vizinho começa a andar. Começa a ter o quê? Essa visibilidade, mas isso começa a ser mensurado. Por quê? Porque tem meta. Não é só uma palavra de ordem. Não é só dizer, vamos, né? A mortalidade infantil é uma preocupação. Não. Quantas crianças morrem no país tal? Onde você quer chegar? Eu quero chegar em tal lugar. Aí o tempo começa a passar e não saiu do lugar. Então começa a ter essa ideia da comparação. Começa. Quem quer sair do lugar? Está tendo apoio, né? Depois a gente vai ver que tem toda uma agenda de boas práticas que começa a ser dividida. Um país começa a melhorar muito o seu desempenho. O outro país quer saber por que a ONU começou a ajudar, principalmente, né, o PNUD, né, que é a Agência das Nações Unidas voltada ao desenvolvimento e que assumiu a agenda de ODM, começa a exportar boas práticas, né, dividir boas práticas, fazer eventos, produzir materiais. Tudo isso cria toda uma movimentação e cria também esse constrangimento. Eu não saí do lugar. Né? E quem começa a sair do lugar começa a se achar, né? O Brasil começou a modificar muito. A agenda de pobreza no Brasil, a gente conseguiu atingir a agenda que a gente tinha estabelecido lá no início dos anos 90. Antes de terminar a década de 90, a gente já tinha cumprido a meta que era para 2015. Aí a gente fez o quê? Estabeleceu uma nova meta. Bateu de novo, estabeleceu uma nova meta. Nós batemos todas as metas. Nós tivemos que refazer nossa meta várias vezes. Né? Para a mortalidade infantil, para nós foi uma vitória, porque era uma meta muito ousada, foi uma vitória fantástica. Depois vou mostrar aqui rapidamente. Vale a pena dar uma olhada no que aconteceu, principalmente no mundo. Mas você começa a ter isso como foco de preocupação, foco de atenção, tanto nos países em desenvolvimento, quanto nos países desenvolvidos que passam a discutir a agenda social no terceiro mundo. Ixi, fui para trás. Bom, isso aqui, só alguns grandes indicadores. Essa apresentação, gente, como eu resolvi fazer uma geralzona, ela vai estar à disposição. No final, inclusive, eu coloquei 2 lâminas, assim, que deve ter umas 15 ou mais referências bibliográficas, se vocês quiserem, né, pesquisar, se aprofundar um pouco mais, né, sobre o tema. Então, eu estou passando aqui, tem várias coisas que eu tirei desse material, tem outras coisas que a gente já vinha reunindo aqui na casa, mas a apresentação vou disponibilizar para todo mundo. Mas, assim, você olha para a agenda do mundo, né, você consegue... agora nem eu enxergo, está péssimo esse slide, gente. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. A cegueira está grande. Na verdade, isso aqui é só para vocês terem uma ideia de que todas as curvas começam a baixar bastante. Enxergo menos ainda o tamanho da lâmina. Eu acho que essa primeira é mortalidade infantil. Dá para ver aqui? Não tem monitor. Membros da pessoa vivendo, abaixo de $1,25. Agora melhorou, enxerguei. Tá, isso aqui é membros da família vivendo com menos de $1,25 por dia. Quem estiver enxergando aí me ajuda também. Certo? Que é o indicador de pobreza. Né? Extrema pobreza para as Nações Unidas é a pessoa viver com menos de $1,25 por dia, né? Ou então $2,50 para ser pobre. Então, $1,25 e $2,50, que é o indicador de pobreza. Ai, meu Deus. Isso aqui é de desnutrição, né? Malnutrition. Ali, socorro. Gente do céu. Crianças fora da escola. Aqui eu acho que é a primary. Bom. Depois vocês vão olhar no monitor se vocês tiverem sorte, tá? Dá para ver. Eu achei que ia dar. Desculpem. Nossa, você tá boa, hein? Gente do céu. Hã? Tá? Porque eu não estou enxergando aqui de perto. Não, é mesmo.
Estou achando que eu que estou com problema, mas não é. Vocês também não estão enxergando ela, que é um fenômeno visual. Que sorte. Então, tá. Mas, assim, eu acho que a principal referência é essa de que os indicadores do mundo começam a se mexer na medida que você começa a ter todo esse envolvimento de ter meta. É muito importante. Isso é uma coisa que vocês estão num curso de saúde pública. Eu sempre acho, né, falando aí de quase 30 anos, logo depois de 30 anos aí como gestora pública, primeiro, ter meta é um negócio fundamental em tudo que vai se fazer. Certo? Tem que ter meta. Tem que ter meta, não é só porque tem que cumprir, certo? Porque você tem que poder ajustar. Você pode, inclusive, chegar à conclusão na metade do caminho que aquela meta foi uma bobagem. Não, olha, eu botei tal meta. Aí depois de 25% do caminho percorrido, você fala assim, pô, mas eu já andei muito mais. Ou não é isso que é o fundamental é outra coisa. Rever a meta, derruba a meta. Agora, não saber para onde você está indo é muito ruim. Isso vale para qualquer lugar. Agora, no setor público, vale mais do que em qualquer outro lugar. E quando a gente tem que ter meta, você tem que ter indicador para monitorar essa meta. Então, isso é muito importante. E eu, particularmente, acho melhor a gente apostar alto. Certo? Se você faz uma meta, que é uma meta fácil de cumprir, você provavelmente não vai cumprir. Certo? Se você faz uma meta lá em cima, você provavelmente vai fazer muito mais do que seria possível. Por quê? Porque você mesmo se coloca um desafio. Porque uma meta que é uma coisa fácil de alcançar, gente, aí, sinceramente, né? Coisa para a gente folgado, né? E no setor público, você está trabalhando com gente, quer dizer, o que você tem que fazer é sempre estar pensando, não é a ideia de você sonhar ou de fazer uma meta impossível, mas ser ousado, né? Porque senão você não melhora, senão você faz o óbvio. E não, a gente não está aqui para fazer o óbvio, nós estamos aqui para fazer mais do que o óbvio, muito mais. Aliás, é isso que o povo espera da gente. Né? Então, muitas dessas metas foram metas ousadas. E aí, não cumprir a meta não é uma tragédia. Bom, a gente se esforçou, por exemplo, o Brasil construiu um conjunto de políticas com relação à mortalidade materna. E não cumpriu, quase cumpriu. Bom, mas não é um vexame o Brasil ter cumprido todas as metas, não ter cumprido uma, mas ter baixado a mortalidade materna de forma tão importante. Vamos entender, não, a meta estava, não, realmente tinha que ter feito mais, parará. Mas eu acho pior a gente estabelecer uma meta só para cumprir. E, na verdade, não ter feito diferença nenhuma. Né? Então, que um pouco para além dos ODMs. Né? Bom, por que a gente conseguiu atingir as metas? Né? Por que atingir as metas não Brasil? Por que a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foi tão bem sucedida? Né? Vocês viram lá, os indicadores, todos eles caíram para o conjunto do mundo. Teve país que não cumpriu, teve país que cumpriu muito mais. Mas, assim, no conjunto do mundo, a gente conseguiu reduzir a pobreza, conseguiu reduzir os índices de desnutrição, de mortalidade infantil, de mortalidade materna. Tivemos vitórias espetaculares com relação à AIDS. Né? Os indicadores de tuberculose continuam muito resistentes, isso não vale só para o Brasil, vale para o mundo todo, vocês são da área de saúde, sabem disso. E assim por diante, quer dizer, por que ela foi tão bem sucedida? Eu elenquei aqui, eu acho que tem várias outras coisas, mas 4 questões que eu acho que vale a pena a gente refletir para pensar na nossa próxima agenda, que é a agenda dos ODS, porque a gente não está aqui para discutir só o ODM. Se levantou um conjunto correto de políticas, né? Se garantiu assistência técnica direcionada para essas políticas, quer dizer, você teve os organismos das Nações Unidas se preparando para ajudar, né? Isso não valia só para a ONU-Mãe, certo? Valeu para a OMS com relação à saúde, valeu para a FAO com relação à questão da fome e da alimentação, produção de alimentos, valeu para o conjunto das agências, valeu para a Unesco, valeu para a Unicef, quer dizer, o conjunto das agências das Nações Unidas se preparou para isso, apoiou, se gerou capacidade institucional nos países que cumpriram a agenda de forma tão eficiente e qualificada, né, e o Brasil foi um dos casos, a gente gerou capacidade institucional para isso. Ou seja, quando você estabeleceu as metas, estabeleceu os indicadores, você passou a ter as políticas que eram organizadas a nível federal
preparado, o povo se preparou para isso, né? Quer dizer, toda a agenda de saúde, né, os profissionais foram mais preparados para essa agenda de saúde, isso valeu para os profissionais nas outras áreas também. Teve, de certa forma, um financiamento mais adequado para essas agendas do que para outras, né? Então, elas foram priorizadas dentro dos orçamentos. Então, aonde deu certo, essas agendas tiveram algum nível de prioridade. Forte compromisso político, onde deu certo, você tinha os chefes de executivo falando sobre isso. No caso do Brasil, por exemplo, passou a ter concurso dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, não sei se algum de vocês aqui acompanhou, mas tinha premiação. Tinha município que, por exemplo, ganhava prêmio das Nações Unidas por ter não só atingido meta, mas por ter desenvolvido uma forma diferente de enfrentar tal desafio, né? Então, várias experiências valiam para municípios, valiam para ONGs, entidades que se envolveram nessas pautas. Então, foi dado visibilidade também dentro dos países, né? Que a gente chama de compromisso político. Contribuições transversais e intersetoriais para a elaboração e implementação de soluções de aceleração, que é o quê? Na verdade, isso demorou um pouco. E nos ODS, isso começa já agora. Se descobriu que, na verdade, a década de 90 demorou para pegar a agenda do ODM. Ela patinou um pouco. Né? Ela começou, era a primeira vez que o mundo estabelecia esse tipo de meta, ela demorou para pegar, até se começar a criar esses grandes motivadores, né? Como eu estava falando, fazer um prêmio. Isso é uma forma de facilitar e de estimular que as coisas andassem, né? Então, se criou alguns mecanismos, que eram mecanismos facilitadores para difundir informações, por exemplo, sites onde você tinha essas experiências sendo trocadas, determinados mecanismos para estimular, fortalecer os seus indicadores, né? Então, se gerou uma capacidade mais de soluções de aceleração que foram priorizadas para ajudar esses países a cumprir as metas. E aprender e adaptar soluções. Nós aprendemos com os erros e aprendemos com o que vinha acontecendo. Esse aprendizado e outras coisas que os ODMs geraram é a base que permitiu que a gente pudesse dar o salto que nós vamos dar com os ODS. Bom, como eu tinha dito, a organização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, ela foi discutida e pactuada no Brasil, na Rio+20, foi uma agenda espetacular, foi a maior conferência que as Nações Unidas já fez, certo? Com presença de chefes de Estado de todo o mundo, né? Presença pesada de grandes intelectuais, artistas, sociedade civil. O Rio viveu um momento maravilhoso, ao contrário da Rio+20, da Rio 92, que era uma agenda muito sociedade civil, separada da agenda de governo. Essa foi uma agenda que a gente conseguiu interagir muito mais. Então, a gente tinha lá o aterro do Flamengo lotado de gente. A gente teve mais de 60 mil pessoas que vieram para o Brasil somente para participar desse debate. Então, você tinha chefes de Estado, né, grandes autoridades, personalidades do mundo todo, e, ao mesmo tempo, executores de políticas públicas, ativistas, militantes, questionadores, né? Gente para atirar pedra, gente para defender. Né? Então, foi um momento bastante rico e o Brasil pôde sediar esse momento assim, tão estratégico. Aí, entrando um pouquinho na comparação, que eu acho que ela ajuda a gente a entender o que é essa nova etapa. Né? Então, os ODMs, vocês viram lá os 8 ODMs, aqui fala assim, ó, tinha o trilho ODM com ênfase na dimensão social e trilho ODM com ênfase na agenda ambiental. Mais ou menos, tá? Porque 6 dos ODS eram exclusivamente sociais. 3 deles vinculados exclusivamente à saúde. Um é a educação, né? Ou a pobreza e a questão da desnutrição. Então, você tinha uma agenda social muito pesada e um objetivo falando da questão da sustentabilidade ambiental, certo? E um outro que era de acordo e pactuação. Lembram, né? Que eu passei aqui com vocês. Então, esse trilho ambiental era uma
assim, uma asinha meio sem função aqui. Foi importante porque ela jogou luz também sobre a questão ambiental, mas o grande peso dos ODMs era a questão social, ou seja, era uma agenda social exclusiva, certo? Quando a gente passa para os ODS, ela passa, assim, eu não gosto muito dessa palavra holística, não, porque fica parecendo que é uma coisa meio, né? Tudo é tudo, nada é nada. Fica uma agenda Tim Maia, assim, né? Não, né? Não, holística no sentido que nós queremos que seja uma agenda integrada mesmo, não é assim. Tem coisa do ambiental, tem coisa do social e tem coisa do econômico. Não, não é. Não pode ter o social sem o ambiental e sem o econômico. Não pode ter o econômico. É isso que a gente, quando diz que é uma agenda integrada, integral, holística, a gente está dizendo, né? Então, a agenda pós-15, quando a gente fala que ela tem um trilho de desenvolvimento sustentável, você está dizendo o quê? Que ela tem que ser uma agenda equilibrada. Então, a ênfase dela é na sustentabilidade. Aí você fala isso, fica parecendo que é uma agenda ambiental. Não é uma agenda ambiental. O conceito de sustentabilidade hoje no mundo é que sustentabilidade envolve as três coisas. Não tem como o mundo ser ambientalmente sustentável com 800 milhões de pessoas passando fome, certo? Não tem como o mundo ser um mundo sustentável com uma parcela gigante da população africana ainda padecendo de doenças, são doenças completamente evitáveis. Não tem como continuar fazendo desenvolvimento econômico e poluindo o ar como nós estamos. Não tem, quer dizer, é disso que nós estamos falando, certo? As coisas têm que ser, quando for pensar, eu tenho que pensar nas três questões. Então, sustentabilidade necessariamente envolve um equilíbrio entre as três dimensões, né? Então, ela vem complementar a agenda de ODM, mas, na verdade, ela supera a agenda do ODM em vários aspectos.